Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 7 de agosto. Agora na Espanha são 20 horas e 46 minutos, no Brasil 15h46 da tarde. Gente, a BTC, depois de uma ampla volatilidade de hoje, chegou a fazer a mínima em 28.701, mas está encerrando, concluindo esse candle de hoje como meio que um martelinho. Talvez tenha sido o ponto de inflexão dessa corretiva. Vamos olhar num time frame maior. A gente está no diário, né? Vamos olhar num time frame maior para ver como está se comportando o candle semanal. O semanal está com um fundo ascendente em relação ao fundo da semana passada. Semana passada fizemos o fundo em 28.585. O fundo dessa semana, que está só começando, né? Até agora está em 28.701. Está dando vigência aqui a um padrão xícara alça. Agora vamos para o mensal. Aqui é o semanal. Vamos para o mensal. No semanal, a nebulosidade na projeção segue esverdeada. No gráfico mensal, a BTC, na minha leitura, está prestes a promover uma ampla pernada impulsiva. Não só o squeeze está iniciando aqui a criação de uma belíssima amplitude ondulacional compradora, o MACD está fazendo a exponencial curta e lenta ambas migrarem para a banda superior da métrica, mas o oscilador aqui no mensal é que está me advogando a tese de que vem uma ampla pernada impulsiva. Então eu acabei colocando no Twitter e pesquisando uns gráficos. Na verdade, a gente está promovendo um fractal, uma similaridade gráfica com a movimentação de 2000 com o pós-halving que rolou em 2016, que levou a BTC para a máxima de todos os tempos naquele ciclo em que a BTC bateu 20 mil dólares ali em dezembro de 2017. É impressionante a similaridade gráfica. O fractal ele acontece quando há uma réplica, uma replicagem, uma similaridade gráfica com uma movimentação do passado. É impressionante como a BTC está repetindo. Inclusive, o comportamento dos osciladores está muito parecido. Enfim, vamos ver como a BTC vai se desdobrar. Agora no gráfico, no intraday, deixa eu carregar o gráfico aqui no intraday. No 6 horas, a BTC segue dando vigência a uma bandeira de alta, em que pese a longevidade da bandeira, segue também dando vigência ao que parece ser uma cunha triangularizada. A gente chegou a beijar aqui durante o dia a base da nossa banda de VWAP mensal, onde a gente tocou na mínima no patamar de 28.701, mas rapidamente a BTC voltou para dentro dessa LTA que está formando essa série de fundos ascendentes. Apesar dessa agulhada aqui ter colocado o pavio para fora, o corpo real seguiu respeitando. A LTB, que está fazendo as vezes da aresta superior, segue também vigente. Apesar do pavio ter ameaçado, ele travou exatamente na lower da nossa banda de VWAP mensal. No intraday, a BTC está dando bons trades hoje. A gente ainda está com um sinal em aberto, mas já vai fechar. É bem provável que agora a BTC desenhe o que deve acabar se desdobrando numa cunha triangular depois dessa ampla movimentação aqui no diário, onde a gente fez a mínima em 20, chegamos a fazer a mínima hoje em 28.701. É bem provável que a gente agora desenhe uma série de fundos ascendentes, topos descendentes, fique pipocando para depois ela voltar a estressar de baixo para cima a própria VWAP mensal, que está lá em 29.208. Agora a BTC é 29.161. Na seara fática tem muita coisa acontecendo. PayPal lançou uma stablecoin, a PYUSD, que vai poder, que vai ofertar aos usuários do PayPal uma série de funcionalidades. Vai ser possível criar addresses, né, public addresses, a partir de qualquer tipo de abstração da Web 2. Inclusive a palma da mão dos usuários vai se transformar num public address, cuja private key vai ser o próprio usuário, que vai permitir usar as PYUSDs custodiadas no public address gerado não só por aspectos únicos do corpo humano, como a íris ou a palma da mão,
mas também mas também abstração de contas, public addresses gerados a partir de um Gmail, de um Twitter, enfim, é o novo normal e os cartões de plástico vão, na verdade, virando paulatinamente peças de museu. E o Banco Central do Brasil definiu que o real digital vai se chamar Drex. Mas tem um detalhe, o real digital não vai ser somente uma CBDC, vai ser um ecossistema a partir do qual será possível criar plataformas de finanças descentralizadas. É muito provável que os grandes bancos brasileiros, na verdade, se transformem em grandes DeFis. Será possível, por exemplo, fazer o stake de CBDC diretamente numa pool que, na verdade, farão às vezes dos títulos do Tesouro Nacional, das LTNs, das letras e dos títulos do Tesouro Nacional, das notas, das NTNs, que na verdade serão pools que vão bloquear os DREX, né, os reais digitais, por um determinado prazo, em troca de uma determinada remuneração. É o novo normal e sem intermediário, é o detalhe dessa nova realidade de finanças descentralizadas. O grande diferencial das DeFis é que não há intermediário, não há uma contraparte. Você não vai confiar os seus recursos a uma corretora de valores mobiliários, a uma XP, enfim, a uma Ágora. Simplesmente você vai controlar o seu public address, que provavelmente vai ser o seu CPF, através de uma private key gerada por você junto à blockchain do Banco Central do Brasil, e lá vocês vão poder disponibilizar como quiserem os reais digitais, inclusive entrando numa DeFi e trocando diretamente por BTC, que num primeiro momento pode até ser embrulhada dentro da blockchain do Banco Central do Brasil, mas provavelmente bridges, né, pontes entre os diversos ecossistemas irão permitir que o sujeito compre dentro de uma DeFi usando o Drex, BTC, e receba as BTCs diretamente na blockchain da BTC. Enfim, é o novo normal. E o tempo está se esgotando para a SEC aprovar o ETF de BTC, aprovar ou rejeitar. Tem uma série de pedidos de gigantes de Wall Street, como a Fidelity, a BlackRock, enfim, a Grayscale. Essa série de pedidos estão na fila, só que o prazo legal para a SEC aprovar ou rejeitar, ele está se esgotando. Então, em muito pouco tempo, o mundo cripto e a comunidade financeira global vai saber se será possível, se vai ser possível a criação ou não de um ETF no mercado à vista na jurisdição norte-americana. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a liberdade de imprensa nos Estados Unidos está sob fogo cruzado. Um juiz federal norte-americano determinou que uma ex-repórter da Fox revele as fontes de um controverso caso do FBI. O juiz federal norte-americano disse que nenhum direito é absoluto e se para desvendar o caso eventualmente, para que seja desvendado o caso e se chegue aos autores do delito, se for necessário violar um direito que não é absoluto, como o direito de preservação da fonte pela imprensa, ele o fará. Se no caso ele ultimou essa exceção a um direito que não é absoluto, e para se desvendar esse caso, se for preciso criar uma exceção a uma regra, que no caso é o direito constitucional da imprensa a preservar a fonte, se for preciso, ele está criando uma exceção e obrigando essa ex-repórter da Fox a revelar a sua fonte. Ou seja, na verdade, ele está reportando e pontificando o princípio de que não há nenhum direito absoluto, muito menos o direito à preservação constitucional da fonte pelos órgãos de imprensa. E a Alemanha agora entrou na briga pela tecnologia e o domínio da fabricação de semicondutores de até 5 nanômetros. A Alemanha, de forma muito hostil, está financiando uma unidade da gigante de Taiwan, a TSMC, que é uma das poucas corporações do planeta capazes de produzir semicondutores, chips
de até 5 nanômetros, que hoje é um insumo militar. Nenhum míssil interbalístico hipersônico, nenhum míssil balístico intercontinental hipersônico é capaz de voar sem esse tipo de insumo. E hoje esse tipo de insumo é dominado basicamente por Taiwan, pela Holanda, a SML, e pelos Estados Unidos. O fato é que a Alemanha está bancando a construção dessa fábrica. A TSMC provavelmente vai dar o sinal verde, mas não vai se comprometer com a transferência da tecnologia de litogravura e alinhamento dos transistores de até 5 milímetros. Mas lá na frente os alemães querem negociar a transferência dessa tecnologia, que no presente momento é dominada por pouquíssimos países. Enfim, essa corrida maluca por semicondutores de última geração agora virou uma obsessão entre chineses, entre gigantes de tecnologia da União Europeia, britânicos e americanos. Quem está na frente dessa corrida é a Holanda, pela União Europeia, Taiwan, através da TSMC, e os Estados Unidos. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Os russos e os chineses, eles compartilham essa tecnologia, mas o fato é que agora a Alemanha entrou com tudo nessa briga. E hackers norte-americanos violaram a principal fabricante de mísseis russos. O grupo de hackers norte-americano Lazarus e Starcraft teriam invadido por 5 vezes a fabricante de mísseis russos, mas não se sabe se as informações roubadas seriam ou não sensíveis. Os russos e os norte-coreanos não quiseram comentar essa reportagem da Reuters. Gente, aqui no 6 Horas a BTC segue dando vigência ao que parece ser uma cunha triangularizada. Apesar desse pavio de hoje ter ameaçado essa cunha, o corpo real seguiu dando vigência a uma sequência de fundos ascendentes, topos descendentes. Isso aqui provavelmente vai redundar numa explosão para testar mais uma vez a aresta superior da nossa banda de VWAP mensal, que foi testada 1, 2, 3 vezes na hora. Agora está na hora de testar a Upper. Gente, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Aqui no diário segue também um padrão de mastro bandeira claramente vigente. Também segue um padrão de uma acumulação que parece estar triangularizada aqui no bico dessa bandeira e que provavelmente deve redundar num pump espasmódico em direção a 36 mil dólares. Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.